Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polvos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for. Corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. Betclic, patrocinador oficial da seleção. (16 de julho de 2014, Arena Fonte Nova, em Salvador, capital da Bahia. Portugal já é um fixo das grandes competições de seleções, não falha uma desde o Euro 2000. No Brasil, prepara-se para iniciar a sua 6ª participação no Mundial de Futebol. Paulo Bento é o selecionador e há um otimismo moderado. 2 anos antes, no Europeu, a seleção nacional chegou às meias finais e esteve quase a eliminar a futura campeã Espanha. Caiu nos penaltis e não chegou a vez de Cristiano Ronaldo marcar. De volta à Copa de 2014, o primeiro adversário de Portugal é um velho conhecido, a Alemanha, algumas vezes simpático, outras vezes nem por isso. Mas não há razões para Portugal ter medo, é uma das melhores seleções do mundo e mesmo que não ganhe aos alemães ainda tem margem para recuperar frente aos outros 2 adversários, os Estados Unidos e o Ghana. Eu não estava lá, mas quem esteve lá foi o Lionel Pontes, adjunto de longa data de Paulo Bento desde os tempos dos Júniores do Sporting. Pontes, madeirense de nascimento, subiu com Paulo Bento para a equipa principal do Sporting e acompanhou-o na seleção nacional entre 2011 e 2014. Lionel Pontes junta-se a nós a partir de Xangai, onde trabalha desde 2023, como convidado do público para mais um episódio do podcast dedicado às 8 participações de Portugal nos Mundiais de Futebol. Nani mete para Cristiano Ronaldo, este vai a caminho da grande área, cruzamento a partir, pode ser, e é o golo! Bem-vindo, Lionel, e bom dia aqui em Lisboa, mas boa tarde para Xangai. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, obrigado pelo convite. Naturalmente estou aqui longe, mas disponível para poder partilhar com vocês aquilo que foi vivido no Campeonato do Mundo de 2014, dentro daquilo que eram as minhas funções e aquilo que foi a nossa participação no Campeonato do Mundo. Portugal não era a melhor seleção do mundo, mas estava entre as melhores na altura. Chega a este Mundial depois de uma qualificação épica nos play-off europeus contra a Suécia, um espetacular duelo entre o Cristiano Ronaldo e o Zlatan Ibrahimovic. Ganha o Cristiano e ganha Portugal, 3-2 nesse segundo jogo. Fala-me desse jogo. Realmente foi uma eliminatória incrível, esse play-off. Devíamos ter conseguido evitar o play-off, não conseguimos. Recordo-me que o primeiro jogo foi em Portugal, no Estádio da Luz. Ganhámos 1-0, também um gol do Cristiano Ronaldo. Um jogo muito difícil, muito apertado do ponto de vista tático, onde as duas equipas podiam e tinham qualidade para poder passar à fase seguinte e poder ser apurada para o Campeonato do Mundo. Fizemos um belíssimo jogo. Foi curta aquela vantagem de 1-0 e naturalmente que quando fomos para Estocolmo para jogar a segunda mão do play-off estávamos confiantes, mas sabendo do valor do adversário, sabendo também da dificuldade que era jogar no estádio da Suécia, um estádio completamente cheio, uma arena lotada com 95% ou 98% de adeptos suecos, um barulho ensurdecedor, mas tínhamos uma equipa competitiva, uma equipa com uma mescla entre jogadores maduros e experientes com alguns jovens e acabámos por sair vencedores, onde Ronaldo fez 3 golos, mas a equipa teve um comportamento extraordinário, uma atitude competitiva muito boa. E em 2 jogos o Cristiano acabou por fazer os 4 golos, mas em termos coletivos a equipa teve muito bem e conseguiu até superar os momentos de dificuldade que tivemos, porque tivemos a ganhar e depois houve um empate, houve o 2-1 da parte da Suécia, nós fizemos o 2-2 e acabamos por fazer o 3-2 em jogadas muito bem delineadas, onde a ligação entre defesa, meio campo e ataque foi fantástica. E ele acaba por marcar a diferença, não só pela qualidade da ação final, de finalização, mas também a ligar o jogo entre os médios e os avançados. De facto, o Ronaldo na altura era um jogador diferente do que é agora. De facto, eu estive a rever todos esses momentos dessa campanha que, incluindo no Mundial e a caminho do Mundial, de facto que era um jogador mais de ala e mais de explosão e menos de área, não é? Sim, nessa altura, estamos a falar há 12 anos atrás, e portanto nessa altura ele ainda jogava como um ala, mas é um ala que se aproximava muito das zonas de finalização. A sua alteração posicional já estava a ser construída de uma forma natural, porque ele era um ala que gostava de fazer golos, era um ala que se aproximava muito de zonas de finalização. A equipa também percebia isso
e utilizava essa arma, não só da velocidade de trás para a frente, como da capacidade de desequilíbrio que ele tinha, e isso foi sempre uma arma utilizada, e os jogadores entendiam perfeitamente os espaços que deviam colocar. Eu recordo-me do passe do Hugo Almeida, que dá um dos golos, ou o passe do João Moutinho, que dá um outro golo. Foram ações muito eficazes, onde repetimos várias vezes essas ações e elas acabaram por se concretizar nesse jogo. E isso, provavelmente, esse período, um pouco antes e após a competição, foi o período em que o Cristiano também começou a derivar para zonas de finalização, porque realmente ele tinha um talento extraordinário para finalizar, pé direito, pé esquerdo, cabeça, de todas as formas, ele finalizava e, portanto, se ele tem essas características, ele tem que estar mais dentro da área do que fora dela. Claro. Bom, então Portugal consegue a qualificação contra a Suécia, de facto um jogo espetacular, a memória que eu tenho e de rever agora também entre o Cristiano e o Zlatan Ibrahimovic, também era um jogador muito difícil de conter. Enfim, Portugal está no Mundial, fica a saber os adversários, Alemanha, Estados Unidos e Gana. Como é que vocês avaliavam as hipóteses da seleção portuguesa neste grupo, antes sequer de irem para lá? Sim, qualquer pessoa adepta do futebol vai olhar para esse grupo e perceber que era um grupo equilibrado. O Ghana sempre teve boas equipas, o futebol africano, o Ghana, Senegal, Costa do Marfim, são equipas que têm muito bons jogadores e que a maior parte deles jogavam na Europa, em grandes equipas. Os Estados Unidos era aquela equipa que podia ser um pouco mais difícil, tendo em conta que não os conhecíamos tão bem, apesar de vermos muitos jogos, e a Alemanha era um nosso rival constante nas competições na Europa. Tínhamos jogado com a Alemanha no campeonato da Europa de 2012, onde perdemos 1-0, numa qualificação com a Dinamarca, a Holanda e a Alemanha, e foi esse campeonato da Europa que nos permitiu ir à meia-final. Já os conhecíamos muito bem, mas sentíamos que a primeira sensação é que, pronto, vai ser um grupo difícil, mas temos condições de poder passar à fase seguinte, porque todos os jogos que a nossa seleção entra, tem que ser essa mentalidade de ganhar, tentar ganhar vantagem, não há jogos para empatar, porque consideramos que somos uma grande seleção e não vamos numa perspectiva defensiva do jogo. O jogo tem um conjunto de regras e princípios, tem muitas formas e estilos de jogar, mas uma seleção recheada de bons jogadores e que, se coletivamente estiver bem preparada, só tem que lutar para ganhar em todos os jogos. E a nossa ideia era essa. Acabamos de não conseguir, mas sim, essa era a ideia, que poderíamos passar à fase seguinte. De facto, e nesta altura, enfim, Portugal já não era um convidado de surpresa nestas coisas, já era uma seleção estabilizada, digamos, no topo, não é? Já mais que habituada a estes ambientes, não é? Como disse no início, a estar em todas as competições desde o Euro 2000. Portanto, não havia razões para Portugal se sentir um corpo estranho ali. Sim, nós éramos uma seleção, nós somos. E éramos, na altura, uma seleção respeitada, apesar de, nessa altura, ainda não termos nenhum título, e andávamos à procura desse título. Também nessa altura a seleção ainda andava com a casa às costas, não tínhamos uma cidade do futebol. Se recordamos, a nossa sede era em Lisboa, perto do Lar do Rato. Não tínhamos um local fixo de treinar. Eu acho que esse upgrade na seleção nacional foi muito importante para o crescimento das nossas seleções, porque está tudo concentrado à volta das equipas de futebol, quer futebol, quer futsal, quer futebol feminino, e este foi um grande passo para o desenvolvimento do futebol em Portugal e nomeadamente, desenvolvimento das nossas equipas fora do país. Conseguimos aglutinar ali os melhores, ter as melhores condições para trabalhar, para estar mais concentrados, mais juntos, mais perto uns dos outros, onde a ligação entre os escalões de formação e a equipa principal é grande e é saudável, e é assim que deve ser. E nessa altura não tínhamos estas condições, apesar, nessa altura, a equipa técnica e nós, com o Paulo Bento, já falávamos no assunto que era fundamental, junto do presidente Fernando Gomes, era fundamental a criação de um centro de estágio de alto nível. Nesta altura tínhamos os melhores treinadores do mundo, tínhamos o melhor jogador do mundo, tínhamos bons árbitros, tínhamos equipas nas competições europeias, estávamos entre os 6, 7 primeiros do ranking europeu e da FIFA, portanto era legítimo sonhar com uma casa das seleções. Graças a Deus as coisas foram conseguidas, fruto da visão da Federação na altura, e agora as condições são muito melhores para poder construir equipas muito mais competitivas e aproveitar a formação dos jovens jogadores. Por essa ordem de ideias,
nós quando entramos no Campeonato do Mundo de 2014 já éramos uma seleção respeitada. O facto de termos ido à meia-final e noutros anos anteriores, nos campeonatos do mundo, em alguns campeonatos temos feito uma boa figura, embora não fosse a geração mais forte, penso eu, que encontrávamos em 2014, mas era uma seleção que tinha aspirações, em que os adversários nos respeitavam, em que sentiam que tínhamos uma seleção que podia fazer a diferença e que, apesar de não termos título nenhum nessa altura, estávamos à procura de chegar o mais longe possível naquela competição. Vamos à convocatória, assim, alguma polémica que se lembre na altura? Assim, de repente eu lembro-me que falou-se muito na altura da ausência do Ricardo Quaresma. Pode explicar porque a opção de não ter o Quaresma? Não, isso já foi há muito tempo, eu nem me consigo recordar o porquê da sua não convocatória. Certo. Mas a convocatória foi sempre feita com o máximo rigor e transparência. O Seleção Nacional Paulo Bento definiu critérios para a sua convocatória. Essa convocatória foi sempre discutida entre nós, onde a decisão final cabia sempre ao selecionador. E em qualquer convocatória, por mais polémica que ela possa existir, ou por mais dúvidas que ela possa existir, nós temos que sempre dar o mérito a quem a faz, porque ela reflete um pensamento constante, uma análise profunda de vários parâmetros que são importantes numa seleção nacional. E se essa decisão foi nesse sentido, era a decisão certa, independentemente de depois nós pensarmos, podia ter, podia não ter, mas na altura e no momento são reunidas as melhores condições para que a seleção possa vir a ter sucesso. Mesmo que não tenha, muitas vezes esta é a grande questão. Quando nós decidimos base num conjunto de critérios que achamos, porque estamos num processo de decisão, que é a melhor. Se ela não acontecer, não deixa de ser a melhor, porque nunca saberíamos se fosse diferente. O que é que poderia acontecer? E, portanto, devemos estar seguros e tranquilos quando tomamos decisões. E sabemos que nem toda a gente vai ficar satisfeita. Sabemos que até podemos cometer injustiças, que há determinados parâmetros que podemos até ser injustos, mas naquilo que ela tem que ser tomada e tem que ser aceita, e eu parto sempre do princípio. Quando o Seleção Nacional decide a convocatória, eu posso não concordar com algumas coisas, mas a partir do momento que essa decisão é tomada, assumimos como a nossa convocatória, a nossa decisão e a nossa seleção. Claro. E a verdade é que em qualquer convocatória, para qualquer competição feita por qualquer selecionador, vai-se falar sempre de ausentes, vai-se falar sempre de outras hipóteses, e isso nunca muda, na verdade. E foi assim também em 2014. Enfim, antes de entrarmos a sério no Mundial, eu gostava de falar um bocadinho sobre o selecionador nacional, Paulo Bento, alguém que o Lionel acompanhou durante muitos anos, mas que já acompanhava antes de ambos entrarem para a seleção nacional. Eu gostava que me falasse um pouco dele e de como é que acabaram a trabalhar juntos, como é que se conheceram, em que circunstâncias é que isso aconteceu. Sim, em 2003 eu era adjunto da equipa B do Sporting, e o Paulo ainda era jogador do Sporting Clube Portugal, e o Paulo já tinha um perfil que um dia poderia ser treinador de futebol, que não só o Paulo, como outros, o Rui Jorge, o Rui Bento, o Sá Pinto, eram todos jogadores que faziam parte desse grupo de jogadores. Eram jogadores que gostavam de falar de futebol, gostavam de discutir futebol, entendiam o jogo, eram pertinentes naquilo que era a observação de treino e jogo, e o Paulo, num final de carreira, acaba por ser convidado, porque teve a ver também um pouco com o seu perfil enquanto jogador e enquanto profissional, enquanto pessoa também, porque tinha um conjunto de valores importantes para ser treinador de futebol. O Carlos Freitas, na altura diretor desportivo, convidou para ser treinador na altura do Sub-19, que era uma geração de jogadores que eu acompanhei durante muitos anos, e o Sporting entendeu que eu podia ser a pessoa importante para poder ajudá-lo neste início de carreira. Com muito gosto aceitei. Foi um privilégio nessa altura assumir essa função de poder ser um treinador adjunto, colaborar com o Paulo, ajudá-lo neste início de carreira, dar-lhe tranquilidade para poder desenvolver o seu trabalho, trabalharmos juntos naquilo que era o desenvolvimento dos jogadores e ao mesmo tempo lutar por um objetivo na altura, que era ser campeão nacional, porque estamos a falar de jovens jogadores muito próximos do alto nível, e aí temos que trabalhar muito aquilo que é a competitividade e a luta pela vitória. Aqui já não se fala somente em informação, fala-se em informação para ganhar.
E há 10 anos que não ganhávamos esse título, tínhamos ganho o último título em 1995. Recordo-me que o treinador era o Castro Pereira, Fernando Mendes e Castro Pereira. E portanto, acabamos nesse ano 2004 por ganharmos o Campeonato Nacional, onde estavam o Yannick Jaló, Carlos Chaleiro, Miguel Veloso, Rui Patrício, Mário Felgueiras, mas João Moutinho, Fernando Ferreira, foram todos jogadores que faziam parte, Emílio Rafael, jogadores que faziam parte desse grupo de jogadores. O Nani também, que foi o primeiro ano oficial ao serviço de Sporting. Portanto, era uma boa geração de jogadores. Tinha também um capitão de equipa, que era um grande capitão, chamado Zezinando Correia, que ainda há pouco tempo, numa ação que tivemos sobre os capitães de equipa, relembrei-me de Zezinando, que um dia estávamos a entrar no balneário e ele disse: Mister, aguenta aí que eu preciso falar com os meus colegas. E como capitão de equipa, como um miúdo com 20 anos, com esta capacidade de liderança e de maturidade para ter uma conversa com os colegas sobre um conjunto de comportamentos que ele achava que era importante ter sem os treinadores, para mim foi marcante. E são estas pequeninas coisas que também marcam as equipas e marcam os jogadores e até os treinadores. Portanto, foi uma equipa que foi orientada pela primeira vez pelo Mr. Paulo. Era uma equipa que já estava vinda a ser trabalhada ao longo dos anos. Teve um elemento importantíssimo que foi o Nani, que ainda não tinha jogado jogos oficiais e que nesse ano acabou por ser inscrito, que foi uma mais-valia. E o nosso papel enquanto treinadores era potenciar os jogadores, potenciar a equipa para tornar-se competitiva ao nível de poder ganhar o campeonato e tentar colocar os jogadores na primeira equipa. E portanto, esse foi o propósito. Conseguimos, iniciámos a época de 2005-2006 e em outubro de 2005 o Paulo foi convidado para a equipa principal, porque saiu na altura, salvo erro, o Mr. José Peseiro. E o Paulo assumiu o comando e convidou toda a equipa técnica para acompanhá-lo nesta nova aventura. E foram 4 anos no Sporting Clube Portugal, com 4 anos de grande determinação, grande luta, muito trabalho, muita dedicação à equipa, onde conseguimos 4 quartos lugares, conseguimos ir aos oitavos da Liga dos Campeões, participamos sempre. Tivemos 4 anos conseguindo os lugares. Nunca fomos campeões. O campeão foi sempre o Porto, mas conseguimos duas taças. 2 taças de Portugal, 2 supertaças, fomos finalistas em 2 taças da Liga. Portanto, foram 4 anos com a equipa que tínhamos muito boa. Foi um ano de grande dificuldade financeira para o Sporting, para poder investir. O Paulo deu o corpo às balas em todos os momentos, porque passamos por momentos muito difíceis. Tivemos que jogar com jogadores da formação que provavelmente não tinham tanto potencial e qualidade para poder fazer parte da equipa. No entanto, conseguimos lançar alguns que fizeram carreira. O Miguel Veloso, o Nani. O Yannick Jaló, o Bruno Pereirinha, o Carlos Chaleiro, o Adrian, o Daniel Carriço, que também iniciou. Portanto, o Rui Patrício, que foi uma grande aposta da equipa técnica, do Mr. Paulo Bento, muito controversa, mas que acabou por ter um muito grande significado, porque faz uma carreira extraordinária, e é campeão da Europa. Com uma grande exibição. Aliás, eu recordo. Ia dizer que o Nani tenho essa memória que o Nani foi titular logo no vosso primeiro jogo nos séniores, certo? Não me recordo, recordo-me que foi contra o Gil Vicente. Sim. E empatámos 2-2. Eu penso que nesse jogo vocês lançaram 2 ou 3 miúdos que vinham da formação. O André Marques, seguro que eu me recordo, como de lateral esquerdo. Certo. É provável que o Nani, Miguel Veloso, Moutinho, provavelmente estes, não me recordo ao certo, mas seguro que estes jogadores jogaram de início. Portanto, e foram 4 anos a lançar jogadores. O David Caiado, que agora é diretor desportivo da Académica, jogou contra o Braga. O Tom Mané, que neste momento depois deixou de jogar futebol anos depois, jogou contra o Braga. Vários jogadores tiveram essa oportunidade. O Carlos Charleiro também jogou várias vezes. Ou seja, houve vários jogadores que tiveram essa oportunidade também pela incapacidade do clube investir, porque não havia condições financeiras para ir buscar muitos jogadores. E fizemos ali um trabalho extraordinário.
que culminou com 4 participações nas competições europeias. Ainda esta semana estive a ver o resumo do jogo da Liga dos Campeões, em que ganhamos o Inter de Milão por 1-0, gol do Caneira. Gol do Caneira. Portanto, às vezes é bom voltar atrás, recordar que não foi só coisas más que fizemos, houve muita coisa boa que aconteceu e que nos fez, de certa forma, estarmos orgulhosos daquilo que foi feito durante aqueles 4 anos. Enfim, e outra coisa boa que ainda não sabiam na altura é que alguns destes jogadores iriam estar de novo sobre a vossa tutelagem na seleção nacional, não é? Casos do Moutinho, do Nani, o Miguel Veloso, entre outros, estariam já nessa seleção. Eu tenho de me sentir muito privilegiado porque tive a sorte de, em 95, entrar no Sporting, sem historial, e as coisas têm que começar para algum lado. Claro. E trabalhei com muitos jogadores durante 11 anos que depois 16 anos mais tarde vou estar com eles na seleção nacional. E nessa altura já com família, já com filhos, já com uma vida estabilizada, a cumprir os seus sonhos que tinham quando tinham 13, 14, 15 anos e que nós muitas vezes partilhávamos em conversas privadas e em conversas de grupo, porque a mensagem foi sempre ir à procura do sonho, se tem talento, continuar a trabalhar esse talento, continuar a desenvolver as suas competências dentro daquilo que são as suas qualidades e melhorar os seus defeitos e chegar a alto nível e depois ter essa oportunidade de fazer carreira. E tive essa sorte de estar com eles durante muitos anos e depois encontrar-nos na seleção nacional num contexto completamente distinto. E eram muitos. Nós tivemos pelo menos 7, 8 jogadores que fizeram parte do processo de crescimento no Sporting, na seleção nacional, naqueles 4 anos, entre 2012, entre 2010 e 2014. Certo. Enfim, o Cristiano Ronaldo, você já tinha saído quando vocês assumiram a equipa principal do Sporting, mas ele também lhe passou pelas mãos na formação, não foi? Sim, aliás, eu recordo-me na fase de qualificação para o Campeonato da Europa, nós tínhamos o Rui Patrício, tínhamos o Cristiano, tínhamos o Quaresma, tínhamos o Miguel Veloso, tínhamos o Nani, tínhamos o João Moutinho, e provavelmente tivemos o Adrian, se não me engano, posso-me estar a esquecer de alguns, tivemos o Daniel Carriço, ou seja, tivemos o Beto também, ou seja, tivemos muitos jogadores que fizeram parte de trajeto de formação e depois fomos encontrá-los. E naturalmente, o Cristiano, quando sai com 18 anos, eu tinha trabalhado com ele nos iniciados durante 3 anos. Nesse ano houve 3 anos de iniciados, salvo erro, e mais 2 anos nos juvenis. E pontualmente ele teve presença, mas muito curta, na equipa B na altura. Eu estava na equipa B, penso eu, em 99, 2000, 2001, penso eu nessa altura. E foi nessa altura que vai para a equipa principal, com o Bologna. Entretanto o Bologna sai, continua com o Fernando Santos e acaba por fazer aquela exibição contra o Manchester United na inauguração do estádio e acaba por ser contratado pelo Manchester United. Certo. Ok, vamos voltar então ao Mundial do Brasil. A seleção, a comitiva chega ao Brasil, vão para Campinas. É verdade que vocês visitaram 30 sítios diferentes antes de se decidirem por Campinas? Sim, repara, acontece em todos os anos. Eu recordo-me do Sr. Carlos Godinho, gosto de referir o Sr. Carlos Godinho, porque era uma referência naquilo que era o trabalho por detrás da seleção nacional, um trabalho feito pela sombra, um trabalho mais de grande resiliência e de grande qualidade, e sempre que após a qualificação e após o sorteio, Portugal já tinha vários sítios visitados, vários sítios onde era necessário perceber as condições do sítio, a qualidade dos hotéis, se tinham relevados ou não tinham relevados, é importante para não haver grandes deslocações entre hotel e relevados, a privacidade, a comodidade, tudo isso era posto em conta, o local onde ia ser o centro de estágio, porque é importante que seja perto da fase de grupos, as questões climatéricas também eram importantes e, portanto, tudo isso é analisado
juntamente com o selecionador nacional, juntamente com a participação dos elementos da equipa técnica e juntamente, naturalmente, com os interesses da Federação Portuguesa de Futebol. E assim foi, a análise foi feita antecipadamente, houve elementos da equipa técnica a deslocar aos locais para avaliar o local de estágio, e as decisões são tomadas nesse sentido. O Lionel fez parte dessas comitivas que fizeram essas vistorias? Não, nessa viagem, numa das viagens eu não fiz, foi um colega meu, e portanto as coisas foram analisadas. Uma coisa é a análise que é feita, depois outra coisa é posteriormente a essa análise, a decisão que é tomada, e essa decisão é tomada é baseada sempre naquilo que é o interesse da seleção, equipas, jogadores, e ao mesmo tempo a decisão final que passa pela direção da Federação Portuguesa de Futebol, mas naturalmente que o interesse é sempre dos jogadores e dar as melhores condições para que eles possam competir da melhor forma. E todos nós sabemos que todo o ruído que possa acontecer à volta da seleção, porque os jogadores não gostaram, porque não está a ser de acordo com o valor e a expectativa criada, cria sempre algum ruído, e esse ruído pode ser um mote para que as coisas não funcionem muito bem. E portanto, essa escolha foi considerada. Não sei se era hábito, dentro daquilo que era a minha função, se era hábito a Federação questionar ou apresentar aos capitães de equipa, que essa podia ser uma possibilidade. Não sei se assim foi ou não, mas a decisão foi tomada e acabamos por ficar em Campinas. Enfim, eu diria que se escolhessem qualquer outro sítio, continuariam a ter de fazer viagens longuíssimas, como aconteceu e como acontece sempre que um Mundial se realiza num país gigante como o Brasil. Eu estive a ver as distâncias que vocês tiveram de percorrer. De Campinas para Salvador, 1900 km, 2 horas e 20 de viagem. Campinas-Manaus para o segundo jogo, 3.800 km, 3 horas e 40 de viagem, de avião, e estamos a falar de ida e volta. Campinas-Brasília, 900 km, 1 hora e 35 de viagem, ida e volta. Isto, de facto, isto tem sempre o seu custo quando estamos numa competição estas viagens longas. Sim, deixa-me dizer que, por exemplo, é por isso que o Campeonato do Mundo é das provas mais difíceis que existem. Porquê? Não só pelas viagens e pela geografia dos espaços, e agora cada vez mais, que não se concentra num país, concentra-se em 2 ou 3, e isso implica uma gestão muito criteriosa e cuidada, pelas diferenças climáticas que o obriga, porque jogar no sul ou no norte ou no interior implica diferenças climáticas elevadas e que durante um jogo de futebol cria problemas às equipas, pelas diferenças de futebol praticado pelas várias equipas, e hoje o futebol cresceu de tal forma que qualquer equipa de um país menor, em que nem esteja bem posicionada no ranking, é capaz de fazer frente a uma grande equipa. Aliás, está a ser provada agora neste Campeonato do Mundo, através de prestações onde a Espanha empatou com Cabo Verde, Portugal empatou com o Congo, e haverá outras surpresas que poderão acontecer. Porquê? Porque o futebol cresceu muito, a FIFA e as várias federações criaram as melhores condições para que o futebol fosse uma indústria de sucesso. Portanto, crescem jogadores em todo o lado do mundo. Temos jogadores no Haiti, no Curaçao, temos jogadores em pequenas ilhas como o país de Cabo Verde, e portanto é tudo mais difícil. Antigamente a diferença entre as grandes equipas e as outras equipas era maior, agora trabalha-se melhor. O futebol tornou-se muito mais profissionalizado e o equilíbrio é cada vez maior. Portanto, estes detalhes de organização logística, das distâncias, gerir os momentos, o tempo de descanso, o menor ruído possível junto dos jogadores, minorar aquilo que é os efeitos da temperatura, isso requer um cuidado muito especial, e os mundiais estão a mudar também por estas dificuldades de gestão. Recordo-me do Campeonato da Europa, por exemplo, nós tínhamos viagens muito curtas, porque o Campeonato da Europa 2002 foi entre a Ucrânia e a Polónia, eram viagens de 1 hora, de 45 minutos, rapidamente estávamos no sítio, nada falhava em termos de horários.
a temperatura é mais ou menos a mesma, não havia fuso horário. E agora existe toda esta dificuldade, que ela será ainda, provavelmente será ainda acrescida com o desenrolar da competição, porque vai haver maior desgaste e vai haver provavelmente mais lesões, mais problemas para as equipas poderem gerir as competições, os jogos que vão encontrar. Exato, imagino que quando um dia o Mundial, se isso acontecer na China, onde o Lionel Pontes está, que são viagens para fusos horários diferentes, provavelmente. Totalmente, embora aqui a hora é a mesma, sim, mas fazemos viagens na China de 3 horas e meia. Pois. Eu tenho feito viagens na China e não são os trajetos maiores. Certo. Portanto, no dia que a FIFA entender fazer um campeonato do mundo da China, provavelmente será mais fácil do que ligar vários países. Okay. Para já, porque a China tem excelentes estádios, só não precisava de grande reformulação. Foram estádios que foram preparados para uma competição, penso eu, uma competição na Ásia. Na altura depois veio o Covid. Temos estádios lindíssimos, o do Xangai Shenhua, do meu clube, o do Xangai Porto, o Dalian, o Shenzhen, o Chongqing. Grandes estádios que estão preparados para grandes competições. E portanto seria muito mais fácil fazê-lo aqui do que juntar 2 ou 3 países. Mas viagens longas na mesma, disso ninguém se iria livrar, seguramente. Isso ninguém se ia livrar de certeza. Enfim, vamos ao primeiro jogo deste Mundial 2014 da seleção portuguesa. A equipa que vocês escolhem para defrontar a Alemanha é exatamente a mesma que terminou o Euro 2012. Rui Patrício, João Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fábio Coentrão, João Moutinho, Miguel Veloso, Raul Meireles, Nani, Cristiano Ronaldo e Hugo Almeida. Vocês já tinham, aliás, aquilo que eu tirei desse europeu de 2012 é que havia uma grande estabilidade no 11 e essa estabilidade transpirou para este Mundial. Esse 11 já estava bem definido na vossa cabeça. Sim, repare, a seleção é um processo de continuidade, onde tempos a tempos vai sendo renovada, tempos a tempos vão entrando novos jovens jogadores, e é importante dar oportunidade também a eles, se eles vão garantindo qualidade para poder integrar a equipa. Vejamos agora, a equipa de Marrocos tem um miúdo com 18 anos, um craque, que apareceu e que pouca gente conhecia. Portanto, essa também é uma oportunidade para lançar jogadores, e nós tínhamos sim uma equipa mais estável, com jogadores que já faziam parte de um trajeto desde 2010, já vinham de antes do selecionador anterior, e portanto havia ali uma cumplicidade entre os jogadores muito grande, e essa era a equipa, mais ou menos a equipa base. Podia mudar um outro jogador, mas essa era mais ou menos a equipa base. Podia mudar em função de algum desgaste, podia mudar em função de alguma lesão, mas essa era a equipa base. Eu recordo-me perfeitamente desse jogo, onde acabamos por perder por 4-0 e tivemos ali várias contrariedades, os jogadores lesionados, uma expulsão, que de certa forma também condicionou os jogos seguintes. Mas Portugal até entra... jogos onde... Ia dizer que sim? Portugal até entra muito bem nesse jogo com a Alemanha. Sim, Portugal, eu recordo-me, Portugal entrou bem, num jogo mais ou menos controlado, sabendo de antemão do valor da equipa adversária. Era um jogo de tripla que podia dar para qualquer um de nós, mas era uma fase em que tivemos algumas contrariedades, de algumas lesões, jogadores que entraram na convocatória com pequeninas mazelas que sabíamos que podiam fazer parte deste processo, mas estávamos à espera que eles pudessem recuperar rapidamente. Recordo-me do Postiga, tinha um problema de lesão, o Fábio Coentrão, o Ronaldo também tinha um toque no joelho, entretanto o Rui Patrício também lesionou-se nesse jogo. Foram tudo contrariedades que não ajudaram a ter boas performances, e o primeiro jogo acaba por criar um impacto muito grande. Isto era a mesma coisa que ninguém acreditava que o Brasil ia perder por 7-1 na final. Tanto que não foi na final, foi nos quartos de final. Nos quartos de final com a Alemanha. Ou nas meias, já não me lembro. Perdão, eu já estava a pensar na final. Sim, exatamente. Os próprios brasileiros gozavam connosco,
4-0 e claro que fomos alvo um pouco de comentários sobre esse resultado. Mas depois... mas é um resultado que acaba sendo normal, com a expulsão e com o decorrer do jogo. E a Alemanha provou que era uma das melhores equipas, que teve um rendimento extraordinário ao longo da prova. E nós acabamos por ser muito penalizados por este primeiro jogo. É um jogo que nos marca. Depois, quando encontramos o segundo jogo, que era um jogo que devíamos ter ganho, acabámos por deixar-nos enganar com um empate e quando fomos para o último jogo, já com poucas esperanças, apesar de termos feito mais um outro gol, podemos nos ter apurado. No entanto, essa foi a grande dificuldade, foi o primeiro jogo que deixou muita marca. Uma coisa é perder o jogo, outra coisa perdemos o jogo, mas não perdemos jogadores. E jogadores nucleares, não é? Jogadores importantes. Sim, Portugal nesse jogo perde o Rui Patrício e o Hugo Almeida e o Coentrão por lesão, perde também o Pepe, que foi expulso naquele momento, aquele encosto de cabeça ao Thomas Müller. De facto, e aí o vosso plano muda obrigatoriamente para o segundo jogo, não é? Ficam quase sem metade da equipa titular para o jogo dos Estados Unidos. Sim, repara, tudo isto muda porque o resultado condiciona sempre as opções seguintes. Se ganharmos ou se perdermos. O resultado também condiciona a opinião pública, independentemente de jogar bem ou mal. E tudo isto tem influência no rendimento de uma equipa. Porque uma seleção não é alheia ao escrutínio público, e é normal, as equipas de futebol estão ali, bem expor o seu trabalho, a sua preparação, mas por ser uma atividade humana e ser uma atividade que se expõe ao público e que o público está ali para ver, também é alvo de crítica. E quando se perde 4-0 da forma como foi, com as lesões e com o vermelho, o mundo parece que tinha acabado. E traz algumas repercussões depois. Claro que depois é reformular novamente, é tentar unir toda a gente outra vez para um objetivo, para tentar ganhar o segundo jogo, mas encontramos uma equipa também, uma boa equipa, uma equipa competitiva, com treinador, que estava ao nosso alcance mesmo. Não, com o treinador alemão, com o Jürgen Klinsmann, sim. Certo. E lá está, Portugal volta a começar bem esse jogo com os Estados Unidos e até marca logo no início, gol do Nani. Mas pronto, mas aí também não. Esse jogo também acabou por não correr bem, não é? Apesar de tudo, Portugal ainda consegue salvar o empate. Sim, eu já não me recordo bem eu sei que estávamos a ganhar, depois os Estados Unidos deu a volta e acabámos por empatar. Por empatar com um gol do Varela. Com um gol do Varela, exatamente. Exato. Sim, esse era um jogo que depois de uma derrota. A melhor coisa para resolver é ganhar o jogo seguinte. E isso dava-nos um alento muito grande para o terceiro jogo. Bastaria o empate, provavelmente, e estaríamos apurados para o grupo, para a fase seguinte. Mas faltam-nos ali golos, porque tínhamos sofrido 4 golos. Segundo, só marcámos 2. Ganhámos o Gana 2-1, mas faltou ali para podermos ser apurados para a fase seguinte. Lá está, provavelmente menos um gol sofrido com a Alemanha, mais um gol marcado ao Gana e Portugal teria passado, provavelmente. Eu penso que passamos com os mesmos pontos com... Sim, eram os mesmos pontos, mas perdemos na diferença de gol com os americanos. Estávamos com os mesmos pontos que os Estados Unidos. Exato, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Portugal precisava de ganhar por 4, penso eu, com o Gana e depois especulava-se muito sobre se iria haver um arranjinho entre a Alemanha e os Estados Unidos, porque o Joachim Löw e o Jürgen Klinsmann eram amigos, já tinham trabalhado juntos, não sei. Enfim, isso foi só especulação, não vou por aí. Mas a verdade é que, de facto, Portugal teve... Aquele jogo, de facto, marcou bastante... Aquele primeiro jogo com a Alemanha marcou bastante a campanha e diria que, se calhar, a seleção portuguesa nunca se conseguiu verdadeiramente relançar no Mundial depois dessa derrota. Sim, eu não tenho dúvidas que se não perdemos aqueles jogadores todos, mesmo perdendo 4-0 ou 5-0, fosse o que fosse, penso que a gente ia ter capacidade de poder passar à fase seguinte. Depois encontramos 2 estádios com um nível de umidade, uma dificuldade enorme em jogar, num contexto, eu recordo-me, não sei, fui num estádio no interior do país. Sim. Não sei se foi o de Brasília. O de Brasília, sim.
O último jogo para o Ghana. Quer dizer, Foi um dos jogos onde o nível de umidade era incrível, não se conseguia estudar em lado nenhum, só transpirávamos. Nós que não jogámos sentimos essa dificuldade, imagina os jogadores lá dentro. Pois. E não havia pausas para não havia pausas para hidratação, como há agora, não é? Sim, não havia pausas, nessa altura não havia pausas, não havia tanta publicidade. Certo. Enfim, Portugal acaba por ganhar o último jogo, não é? 2-1, um resultado que é insuficiente, mas pronto, acabou aqui a campanha portuguesa. De facto, as lesões não aconteceram só no jogo com a Alemanha, foram acontecendo ciclicamente durante toda a campanha. Isto de facto marcou mesmo muito a campanha. O próprio Cristiano Ronaldo jogou limitado durante este Mundial, não foi? O Cristiano Ronaldo jogou todos os jogos limitado. E quando o melhor jogador está limitado também cria uma sensação de impotência para poder não só ajudá-lo, né? E ao mesmo tempo ele poder ajudar a equipa. E é natural que depois, quando se perde um jogo e há muito ruído à volta da equipa, as sensações não são boas e às vezes as lesões começam na cabeça e passam para o corpo, porque o nível de tensão de todos os jogadores é maior. Quando tu tens aquela necessidade de tu ter que ganhar, porque nós sabemos que todos os jogos são para ganhar, mas aquela obrigatoriedade, se não ganharmos, não conseguimos, cria níveis de tensão nos jogadores totalmente diferentes, associados também à responsabilidade que têm, que é representar o país. E isso acaba por se refletir também em pequenas lesões, que acabam por depois penalizar a equipa ao longo da prova. E isso vem a acontecer. Eu não me recordo, mas sei que alguns jogadores também se lesionaram no jogo dos Estados Unidos, e depois houve jogadores limitados a jogar no último jogo com o Ghana. Certo, Portugal até chegou a jogar, que é uma coisa que geralmente não acontece nas seleções, não é? Até os guarda-redes se lesionaram quase todos, não é? Até isso aconteceu. Portugal, até o Eduardo chegou a jogar também neste Mundial. Enfim, sim, exatamente. Ouvimos nessa altura até houve uma coisa que também não costuma ser muito habitual, que é uma conferência de imprensa do médico da seleção, o Dr. Henrique Jones, que falou dos índices de suspeição lesional. De facto, os jogadores já vinham tocados ou limitados já para este Mundial, não é? Como o próprio Lionel até já falou, que havia jogadores que se apresentaram com pequenas lesões. Sim, essa é a grande dificuldade de uma convocatória, que é, ou trazemos escolhas que não estão, que não reúnem as melhores condições para poder representar o país, ou trazemos alguns jogadores com pequenas mazelas, porque por serem mais pequenas, achamos que podem ser resolvidas durante aquele período entre o final da sua competição e o início da competição do Mundial. Só que o Mundial é muito exigente, os jogos são todos de um nível de dificuldade elevadíssimo, a emoção à volta do jogo, a tensão à volta do jogo é grande, e isso faz com que o risco de lesão seja sempre maior. Eu penso na altura o Dr. Jones falou sobre isso, mas isto faz parte do futebol, de saber gerir esses momentos, tentar ter mais opções para poder dar resposta à competição. Hoje, 16 anos depois, nós temos muito mais opções para cada posição, temos 3 jogadores para cada posição capaz de poder dar uma boa resposta do que há 16 anos atrás. Sim, na altura e essa, no fundo, é o segredo de uma federação, é ter formar jogadores que permitam ter opções para enfrentar estas grandes competições. Isso se calhar na altura teria dado jeito de ter uma convocatória de 26 e sempre teriam mais opções. Na altura provavelmente tinha sentido levar uma convocatória de 26 jogadores, apesar de quanto mais jogadores, mais ruído, mais dificuldade de gerir. Pois. Mas seguro que era uma grande vantagem, ter mais 3 ou 4 jogadores para podermos ter mais opções nos momentos de decisão. Como é que foi entre vocês, equipa técnica, o pós-mundial? Como é que vocês analisaram? Que conclusões é que tiraram? Se acharam que podiam ter feito alguma coisa diferente? Como é que foi essa análise pós-mundial entre vocês? Eu não tive a oportunidade de poder ter essa análise, porque desde janeiro de 2014
de 2014 que estava palavrado para treinar o Marítimo. Portanto, na altura, o Mundial acabou. Tivemos algumas conversas posteriores, porque eu ia sair, já estava de caminho para o Marítimo, e acabei por não fazer essa análise profunda. Entretanto, a equipa técnica do Paulo também levou a algumas alterações, e acabaram por ficar, e sei que depois acabaram por sair após o primeiro jogo. Não sei se foi jogo particular. Foi um jogo de qualificação para o Europeu com a Albânia, uma derrota por 1-0. Exatamente, penso que fui aí. E portanto acabei por não ter esse momento de reflexão puro e duro sobre aquilo que passou. Mas quais foram quais eram as conclusões deste Mundial? Mas quais foram as sensações que vocês tiveram? Enfim, imagino que tenham falado sobre isso mesmo ainda no Brasil. Que sensações é que vocês tiveram no terreno depois de acabar aquele último jogo com o Ghana? Repara, uma das questões foi as lesões musculares que apareceram. Certo. Nós podemos andar à procura das causas, mas não nos podemos esquecer que a maior parte daqueles jogadores teve uma época a lutar até ao fim pelos títulos dentro de cada equipa. São épocas desgastantes, onde a maior parte deles vem com entre 40 a 50 jogos. É muito jogo. E quando vamos para uma competição destas com alguns jogadores com algumas mazelas, é importante recuperarem, e eles acabam por não treinar de uma forma organizada e constante com o grupo de trabalho, porque tivemos que proteger lá alguns para poder fazer face ao campeonato. Eu não me recordo se alguns saíram do treino, mas sim, havia alguns jogadores tocados que era preciso algum cuidado especial. Mas a questão fundamental foi isso, as lesões, a dificuldade de gerir as questões climáticas tiveram um impacto muito grande. Fomos muito bem recebidos em Campinas, as condições não eram provavelmente as ideais, porque faltava, e na minha opinião, e às vezes não é possível, ter um hotel onde tenha os campos ao lado. Isso para mim é uma condição fundamental para uma seleção nacional. Não ter que se deslocar de autocarro para ir treinar. E nós no Europeu 2012, ainda há pouco tempo falei com o Carlos Godinho sobre isso, nós tínhamos, os jogadores iam tomar banho ao quarto, eles saíam do quarto equipados, deslocavam-se para o campo, treinavam, voltavam ao quarto e estavam sempre dentro da instalação. Ao nível de privacidade, ao nível de ruído exterior, ao nível de gestão de horários, ao nível de gestão de todas as atividades do dia, muito mais fácil. Nós fomos muito bem recebidos em Campinas, mas todos os dias tínhamos de nos deslocar para o campo do Ponte Preta para poder treinar. Certo. Não significa que isso seja que possa ter resultados negativos, mas quando acabamos uma competição e numa análise muito leve, é um fator que deve ter em conta nas escolhas da Seleção Nacional para o centro de estágio. Depois, as diferenças climáticas foram significativas. Recordo que nós fizemos uma pré-temporada, um período em Boston, em Nova York. Tivemos 2 jogos de treino. Não me recordo bem se foi com a Irlanda e com o Brasil. Ok. Ou México. Eu sei que Portugal jogou com a Grécia antes de ir para este Mundial, não foi? Só que eu enfim, não explorei a parte dos jogos particulares. A Grécia provavelmente foi em Portugal. Não? Sim, ainda foi em Portugal. Eu confesso que os jogos já no continente americano é que já não me lembro deles. Eu penso que foi a Irlanda e o Brasil, se não me engano. Salvo erro. Ok. E portanto, fizemos esse período, mas sentimos essa diferença climática lá no Brasil. Sentimos também o carinho dos brasileiros e todos os imigrantes, isso é um facto. Para nós também foi uma desilusão e uma tristeza não ter seguido em prova, porque estamos num país onde temos grande responsabilidade naquilo que foi o seu crescimento, e falamos a mesma língua, somos um povo irmão, e era um desafio enorme e um privilégio representar a Seleção Nacional do Brasil. Infelizmente não conseguimos os resultados que queríamos. Houve um conjunto de circunstâncias que não nos ajudaram. Todas as decisões foram tomadas, foram pensadas, foram analisadas e equacionadas, mas como digo desde o início,
quando tomamos uma decisão, temos de estar conscientes dela e dormir descansados com ela. Muitas vezes, o reflexo dessa decisão pode ser bom, pode ser mau. Isto é como as substituições. A intenção do treinador é boa, por mais que o público de fora diga que não devia fazê-la. Mas ele é que tem os dados todos. E nem sempre essa substituição tem resultados positivos, mas ele tem a consciência que era aquilo que tinha que fazer. E isto é futebol. Nós gostamos sempre de perguntar algum episódio, alguma história de bastidores que o Lionel possa contar ou revelar aqui nesta conversa. Não tenho assim nada de extraordinário. Houve um detalhe muito interessante. Num dos treinos abertos ao público no Ponte Preta, havia lá uma bandeira da Madeira e nós entramos no estádio e tínhamos uma tarja, obrigado Campinas, rodámos a tarja para todo o público e havia uma bandeira lá da Madeira. E após o treino eu desloquei-me até à bandeira da Madeira e curiosamente as pessoas que lá estavam eram meus vizinhos da minha terra natal do Porto da Cruz. Foi um momento muito curioso. Isso eram pessoas que eu conhecia, já não sabia da existência deles, mas não os conhecia pessoalmente, sabia da existência deles, eram meus vizinhos que tinham ido para o Brasil há muitos anos, como muitos imigrantes, e viemos encontrar-se em Campinas. Foi uma situação curiosa. Claro que houve muita coisa que se passa dentro dos bastidores de uma seleção nacional, mas há uma coisa importante quando trabalhamos neste contexto, é que há coisas que nascem ali e têm que morrer ali dentro. Certo. Porque faz parte desse segredo de um grupo de trabalho. Porque, e como costumo dizer, que uma equipa de futebol é como uma família, em que nas famílias nós temos problemas. E às vezes, se quisermos, temos problemas todos os dias. Temos de saber evitar problemas, que é importante, numa organização desta natureza, onde a relação humana é determinante, porque é uma comitiva de quase 50 pessoas, cada um fazer o seu e muito bem feito, que seja o mais simples ou mais complicado, tentar fazer o seu, evitar problemas e não os criar. E quando os problemas acontecerem, que vão acontecer e continuar a acontecer, estão a acontecer agora, vão acontecer no futuro e aconteceram no passado, tentar resolver-os da melhor forma possível, juntando as pessoas de uma forma madura, organizada e bem argumentada, para que não se volte a repetir e que se minore esses problemas e que eles não tenham efeito no dia-a-dia das pessoas e essencialmente na competição quando representamos um grande país. Enfim, como o Lionel já falou, ainda há um pequeno epílogo desta história, que é o início da campanha para o Euro 2016. O Lionel já não estava na equipa técnica do Paulo Bento, mas o Paulo Bento ainda estava na seleção nacional. Viu à distância essa derrota que acabaria por ditar a saída do seu antigo chefe de equipa. De acordo com o conhecimento que tem, acha que isto foi uma saída acordada pelos dois lados ou foi tomada só por um lado? Repare, eu tenho tanto conhecimento desta questão como provavelmente você tem e a maior parte do público tem. Sim. Acredito que tenha sido uma situação acordada de parte a parte, provavelmente alguém tomou a iniciativa. Não lhe consigo dizer se essa iniciativa veio do selecionador Paulo Bento, se veio da direção, mas se entenderam que essa era a melhor decisão no momento, de acordo com aquilo que são os interesses da seleção nacional, essa foi tomada de certeza em equipa. Não tenho a certeza se foi uma decisão individual, porque sempre reconheci no Paulo Bento a integridade, uma pessoa de confiança, como também reconheço essas características no Dr. Fernando Gomes, que era na altura o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E acho que a relação era profissional, era saudável, era de respeito e de cooperação, e portanto acredito que tenha sido uma decisão tomada com ambos a chegar a um acordo e entenderem que era o melhor para a seleção nacional. Muito obrigado, Lionel, por esta conversa de quase uma hora a partir da China. Este foi um Mundial em que Portugal não foi muito longe, mas dali a 2 anos Portugal iria o mais longe possível no Euro 2016, na página mais bonita escrita no futebol português, graças ao pé direito de um senhor chamado Éder. Muito obrigado, Lionel, e até à próxima.